Mãos Unidas. Leitor amigo, Mãos Unidas é o título do volume despretensioso que lhe ofertamos à generosidade, buscando-lhe a companhia para nossas reflexões com a doutrina espírita à luz dos ensinamentos do Cristo de Deus. Escolhemos semelhante legenda, recordando que de mãos unidas às mãos mediúnicas escrevemo-lo, e de mãos unidas às nossas temos a bondade da sua atenção voltada para a nossa tarefa em comum. Mãos unidas, tão somente assim, de mãos entrelaçadas, conseguiremos alcançar as realizações do trabalho e do estudo que nos farão atingir os elevados objetivos a que estamos todos destinados nos caminhos do aperfeiçoamento e da evolução. Emmanuel, Uberaba, 17 de abril de 1972. Amados irmãos da Casa Espírita Mãos Unidas, vamos nos reunir para a nossa reflexão. Elevemos um pensamento de prece, na busca dos nossos bons mentores espirituais, de Jesus, nosso Mestre Maior, ao qual nós pedimos toda luz e inspiração, aos nossos corações, aos nossos lares. Para dar sequência às nossas reflexões em torno do livro Mãos Unidas, de Chico e Emmanuel, agora no seu item 12, resgate e renovação. A reencarnação não seria caminhada redentora se já houvesses atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual. Enquanto na escola somos chamados ao exercício das lições. Ante a lei do renascimento, surpreenderás no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. Reencontrarás afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis, mas igualmente rentearão contigo, não mais armados pelo instrumento aberto do ódio, e sim trajados na roupagem física, devidamente acolhidos à tua convivência, dificultando-te os passos através da aversão oculta. Saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. Desfrutarás a amenidade do clima social que te envolve com os elevados testemunhos de apreço e respirarás, muitas vezes, no ambiente convulsionado das provações entre as paredes fechadas do reduto doméstico. Entenderás, porém, que somos todos trazidos a viver, uns à frente dos outros, para aprender a amar-nos reciprocamente como filhos de Deus. Perceberás, pouco a pouco, segundo os princípios de causa e efeito, que as mãos que te apedrejam são aquelas mesmas que ensinaste a ferir o próximo em outras eras, quando o clarão da verdade não te havia iluminado o discernimento, e reconhecerás nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos, aqueles mesmos que adestraste na injustiça entre as sendas do passado, a fim de te auxiliarem no louvor à condenação. Ergues-te hoje sobre a cima dos corações com os quais te harmonizaste pelo dever nobremente cumprido. Entretanto, sofres o retorno das crueldades que te caracterizavam em outras épocas por intermédio das ciladas e injúrias que te espezinham o coração. Considera, porém, o apelo do amor a que somos convocados dia por dia e dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal, aceitando no educandário da reencarnação a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Se alguém te compreende, ama e abençoa. Se alguém te injuria, abençoa e ama ainda. Abençoa e ama ainda.
seja qual seja o problema, nunca lhe conferirás solução justa se não te dispuseres a amar e abençoar. Onde estiveres, ama e abençoa sem restrições, ante a consciência tranquila, e conquistarás, sem delongas, o domínio do bem que vence todo o mal. Emmanuel nos ensina, então, neste texto, que a reencarnação não seria uma caminhada redentora se nós já houvéssemos atendidos a todas as exigências do nosso aprimoramento espiritual. Esta é a função da nossa encarnação, a necessidade pela qual nós precisamos reencarnar, retornar, encarnar de novo. Esta a necessidade de aprimoramento do espírito, de aperfeiçoamento. Allan Kardec chega a perguntar no Livro dos Espíritos, na sua questão 167, qual o objetivo da reencarnação? Ao que os espíritos, em primeiro lugar, na primeira parte da resposta, nos dizem que é a expiação. Porque, infelizmente, devido ainda à nossa incompletude, a sermos ainda bastante inferiores, bastante carentes no nosso processo evolutivo, ainda temos muito a expiar, a cumprir com deveres que trazemos do nosso passado, prejuízos que provocamos a nós e aos nossos, aos quais nós precisamos expiar. Fazer a paga desta dívida que contraímos com os nossos erros, com as nossas falhas, com as escolhas infelizes que tivemos em alguma oportunidade nas encarnações anteriores. Elas retornam conosco como dores, como provações, como dificuldades, para que, através dessa dor, desse sofrimento, nós venhamos a aprender o quão errado eram aquelas nossas atitudes, aquelas nossas escolhas. Mas o objetivo primordial da reencarnação é o aperfeiçoamento espiritual nosso e da humanidade como um todo. Nos dizem os espíritos nessa resposta que o objetivo da reencarnação é expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, colocando então como a reencarnação com esse objetivo essencial, o aprimoramento progressivo, nosso, mas também da humanidade, porque toda a humanidade passa por esse processo reencarnatório, embora venhamos a acreditar ou não, aceitar ou não, nós reencarnamos e vamos nos aperfeiçoando através das oportunidades que a divindade nos coloca nas mãos. E isso está na terceira parte dessa mesma resposta, quando dizem os espíritos, sem o quê? Sem a reencarnação, onde estaria a justiça divina? Nos colocando então a reencarnação como um processo de ajustamento do nosso ser à lei divina, que é de progresso, de aperfeiçoamento, de chegar à perfeição, e a reencarnação tem essa função, dar-nos tantas quantas sejam necessárias as chances para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento como seres espirituais. Por isso reencarnamos. E é isso que Emmanuel está dizendo quando diz que ainda precisamos caminhar na senda do aperfeiçoamento para atender a todas as exigências do nosso aprimoramento. Porque enquanto ainda na escola, como por exemplo, um exemplo que nos coloca Emmanuel, somos chamados aos exercícios e às lições, na repetição das lições para que possamos aprender, na repetição dos anos quando se faz necessários, como quando perdemos a oportunidade da lição, do aprendizado, nós precisamos repetir a lição tantas vezes quantas sejam necessárias para nós aprender. Assim se faz também como um exemplo interessante para nós observarmos como funciona a justiça divina, nos chamando ao aperfeiçoamento, repetindo as lições que se fazem necessárias para o nosso aprimoramento, porque ante a lei do renascimento, nós surpreendemos no mundo dificuldades também, porque são as dificuldades que nos tiram da situação de acomodação, que fazem com que nos exercitemos, que chamam a nossa atenção quando a dor nos provoca,
fazendo com que a gente mude de atitude. Para vencer os espinhos da tentação, quando vamos percebendo que todas as vezes que cedemos ao egoísmo, à maldade, aos erros de escolhas, a dor vem e nos visita, surpreendendo-nos nas dificuldades e nas lutas, para usar a expressão de Emmanuel. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 132, repetindo a lição, portanto, quando Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, a necessidade do espírito vir à matéria. Os espíritos nos dizem que Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegar à perfeição, colocando de novo o aperfeiçoamento como objetivo, a necessidade, a razão pela qual nós precisamos mergulhar na matéria, reencarnar, encarnar, vir à matéria. Para uns, o objetivo é fazê-los chegar à perfeição. Para alguns, é expiação, porque ainda, infelizmente, precisamos trazer à tona aqueles nossos erros do passado. Para outros, é missão. Aqueles espíritos iluminados que já não têm mais o que resgatar, o que expiar, e vêm ao nosso mundo para missões de colaboração com a obra divina, chamando nós outros às nossas correções, ao nosso aperfeiçoamento, ajudando-nos com a sua lição, com o seu exemplo, com as suas inteligências aprimoradas, aperfeiçoadas, adiantadas, chamando-nos à correção da nossa vida e corrigindo os caminhos nosso e da nossa humanidade. E também nos colocando na condição de contribuir em todas as escalas evolutivas, em todos os degraus. Estamos colaborando com a obra divina. Para usar a expressão ainda de Emmanuel, somos co-criadores. Participamos da obra divina do Criador. Ele, Deus, é o Criador, mas faz com que todos os seres que compõem o universo, que compõem a natureza, co-partícipes desta obra. Coloca-nos a trabalhar na obra da providência, a contribuir na obra da providência. Esta também, então, é um dos objetivos, das razões pelas quais nós precisamos reencarnar. Reencontramos afetos que a união de milênios fez com que se tornassem inesquecíveis para nós. Através dos milênios, quantas vezes reencarnamos com os mesmos seres e que, pelas necessidades evolutivas, pelas afinidades, pela capacidade de contribuição ou pelas dívidas que arrastamos, se fazem presente nas nossas múltiplas reencarnações. Nós não reencarnamos em algum lugar com alguém. Nós somos trazidos dentro dos nossos meios, junto àqueles que são aptos a conseguirem colaborar conosco e com os quais nós temos deveres de contribuição, de colaboração para o aperfeiçoamento. Então, nós encontramos afetos que já há milênios, há muitas encarnações, vêm junto conosco e estão acompanhando o nosso aperfeiçoamento, aos quais nós acompanhamos os seus aperfeiçoamentos, mas igualmente rentearão conosco, já não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, instrumentos que nós usamos para agredir, para ferir, mas trajados com a roupagem física e devidamente acolhidos dentro do nosso próprio lar, da nossa própria convivência, dificultando os nossos passos através da aversão oculta, também fazem parte desse nosso grupo de evolução, dessa nossa família espiritual. Não são apenas aqueles que se harmonizam pelo bem, pelo amor, pelo carinho, pelo auxílio. São também aqueles outros que nós adestramos no mal,
com os quais nós participamos de erros do nosso passado. Esses também vêm conosco. Esses que nós agredimos, que nós matamos, que nós ferimos, que nós roubamos, que estão nas nossas encarnações anteriores, também vêm dentro do seio da nossa família, para que nós venhamos a aprender a nos corrigir, a nos amar, a conviver mais proximamente, para conseguir perceber que não é pelas falhas, pela agressividade que nós vamos nos aperfeiçoar, que nós vamos nos fazer felizes, que nós vamos descansar a alma, mas aprendendo a amar aquele que se faz nosso inimigo. E às vezes eles são colocados tão próximos, tão dependentes, ou dos quais nós tanto dependemos, exatamente para nós percebermos o quanto nós somos dependentes uns dos outros para o nosso aperfeiçoamento. Então, no seio doméstico, como nos ensinam os Espíritos, não estão apenas aqueles que amamos, mas também aqueles que precisamos aprender a amar. Então, todas as vezes que toparmos, estivermos diante de alguém que nos apresenta dificuldades, desarmonias, aquela rejeição que nós não sabemos explicar como pode, alguém tão próximo e que deveria ser tão amado, nos provoca uma repulsa. Essa repulsa precisa ser vencida. E nós precisamos aprender a olhar com amor, com bondade, com sentimento de perdão e de acolhimento. Porque ali talvez esteja a nossa mais cara lição desta vida. Aqueles outros aos quais nós nos harmonizamos são os estímulos para nós continuarmos lutando e as lições do bem. Aqueles outros que nos irritam, que nos provocam, que nos judiam, são a obra mais cara e mais preciosa que precisamos aprender nesta vida, imediatamente, para que não venhamos a transferir para o futuro incerto questões que o amor, que a bênção, que o perdão já pode resolver agora, imediatamente, sem deixar dívidas para o futuro. Já somos tão endividados por natureza, por erros de escolha. Aprendamos a amar mais ainda aqueles que estão tão próximos. Como nos ensina Jesus, quando nos fala do amor ao inimigo, porque aos de casa, os gentios também sabem amar. Aqueles que já nos amam, esses são fáceis de amar. Esses são um estímulo para continuar a luta. Aqueles outros que se fazem inimigos, esses é que vão ser o diferencial no final da nossa caminhada evolutiva. Saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. Podemos criar um ambiente de tranquilidade no externo, mas a angústia permanece conosco. E é essa angústia que nós temos que aprender a trabalhar. Trabalhar com amor, com afinco, com lealdade. Lealdade a Deus, ao amor, às bênçãos do Espírito, para que nós possamos continuar evoluindo. Como nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, falando das causas anteriores e das causas atuais dos nossos sofrimentos. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo que de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes diferentes, que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente, que são os nossos erros, as nossas falhas, as nossas escolhas infelizes, o nosso egoísmo, a nossa maldade que nós ainda guardamos em nós. Mas existem algumas causas de sofrimento que nós não entendemos, que não são causas atuais. Nós olhamos para todo o nosso histórico e não tem como perceber onde está a causa de tal sofrimento. Problemas
que arrastamos desde o nascimento ou desde antes do nosso nascimento. Causas que não estão na vida presente, que não fomos nós nesta encarnação que produzimos. Onde estão estas causas? Nas vidas anteriores ou até mesmo nas influências espirituais. São estas que fazem a diferença quando começamos a compreender a doutrina espírita, a ciência espírita nos mostrando os mecanismos da vivência espiritual, da evolução espiritual, a influência do mundo espiritual na nossa vida atual, a multiplicidade das vidas que já tivemos, das experiências já vividas em outras existências, e as causas, portanto, dos males, quando não encontramos nessa vida, onde elas estão, a ciência espírita nos mostra que são causas anteriores a esta existência, em vidas anteriores, em reencarnações que já tivemos e que fizemos escolhas infelizes e que hoje refletem nesta vida, no nosso presente. Mas também, é claro, a lei de causa e efeito nos traz os benefícios dos nossos acertos. Se hoje já conseguimos alimentar uma fé que nos engrandece a alma, uma inteligência que já nos aprimora o espírito, nos auxiliando a fazer as escolhas corretas, a caminhar mais corretamente, a já encontrar uma certa paz, um certo equilíbrio, também é resultado da lei de causa e efeito. Quando olharmos para o nosso passado, não é apenas para achar as nossas falhas, os nossos erros, também os nossos acertos, que também refletem na nossa vida como aperfeiçoamento espiritual, como luz que nos encaminha para o bem. O bem sempre vence o mal. Essa é uma lição dos Evangelhos de Jesus, da mensagem espírita, que nós precisamos trazer à nossa mente sempre como uma regra essencial em todas as escolhas que vamos fazendo vida afora. O bem sempre vence o mal, como a luz sempre vence a escuridão. Nós, às vezes, nos achamos perdidos, achando que o mal domina o mundo, domina a minha vida, esquecendo que nesse momento de depressão e de injúria, de sentimento de infelicidade, nós estamos alimentando o mal. Enquanto que se alimentássemos o amor, o bem, a fé, a esperança, a confiança em Deus, a luz vence a escuridão. O bem vence o mal. Então não vamos alimentar o mal, nunca. O mal não merece comentário em tempo algum, como nos ensina o bom espírito mentor do nosso Chico. O bem sim, esse precisa estar sempre presente em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Desfrutarás as amenidades social que te envolve com elevados testemunhos de apreço. As amenidades sociais no externo. E respirarás, muitas vezes, num ambiente convulsionado das provações entre as paredes do próprio lar doméstico. Porque na proximidade, às vezes nós temos muita habilidade para lidar com as pessoas na sociedade, no mundo. Mas quando entramos para dentro de casa, nem sempre nós acertamos. Porque ali se encontram, às vezes, aqueles exatamente com os quais nós temos as nossas mais caras necessidades evolutivas. As nossas mais preementes necessidades evolutivas. Aquelas que mais nos fazem lembrar os nossos erros. Então, nós vamos criando, se nós não tivermos atenção e não soubermos trabalhar, nós criamos dentro do nosso lar doméstico um verdadeiro ringue de disputas. Por isso, a tão urgente necessidade de olharmos para dentro do nosso lar com muito mais senso de amor e de perdão, de compreensão, de abnegação dentro do nosso lar. Perdão, para que a gente possa criar os espaços necessários ao nosso entendimento,
ao perdão, à harmonia, porque esses que estão mais próximos são os primeiros e mais atingidos pelos nossos pensamentos, pelas nossas orações, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. São os mais proximamente e mais atingidos por tudo o que nós fazemos. E isso nós temos que prestar atenção, porque talvez sejam com os quais nós mais precisamos do entendimento, do perdão, da compreensão. E não olhá-los como inimigos do passado, mas como credores nossos, aos quais eu estou devendo, aos quais eu devo a messe de amor e de perdão, aos quais eu preciso me ajustar, e não ajustá-los a mim. Talvez eles estejam já vencendo essa dificuldade, enquanto nós ainda guardamos esse sentimento de aversão. Talvez ele esteja muito mais em nós do que no outro. Humildade. Humildade é uma coisa muito necessária nas relações familiares, dentro do nosso lar. Entenderás, porém, que somos todos trazidos a viver uns à frente dos outros para aprender a amar-nos reciprocamente como filhos de Deus. Quantas vezes nós paramos para esse sentimento diante da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos irmãos carnais, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos amigos mais próximos, esses que convivem diretamente conosco, os nossos cônjuges, por exemplo. Nós somos trazidos a conviver frente a frente com eles para aprender a amar-nos reciprocamente como filhos de Deus, que somos todos nós. Isso muda muito a configuração das relações domésticas. Quando nós sabemos perceber que somos todos filhos de Deus, o quanto nós dependemos uns dos outros para este aperfeiçoamento necessário ao qual nós estamos jungidos ao adentrarmos a este grupo familiar. Este é o grupo de pessoas com as quais nós precisamos conviver. Aqueles outros talvez sejam indispensáveis, por isso estão lá na outra família. Aqueles amigos harmoniosos, bons, que fazem bem à nossa alma, com esses nós não temos dívidas. Não precisa da vivência obrigatória dentro do lar. Mas aqueles que estão ali e com os quais nós encontramos algumas dificuldades, é porque ainda existem ajustes que precisam serem feitos. E para isso nós precisamos alimentar o amor, o bem e o pensamento, cheio de fé, de que somos todos filhos de Deus em processo evolutivo e por isso, exatamente por isso, estamos dentro da mesma família. Perceberás pouco a pouco, segundo a lei de causa e efeito, que as mãos que apedrejam são aquelas mesmas que talvez tenhamos ensinado a apedrejar em outra oportunidade. Nós adestramos eles no apedrejar, na agressividade, na agressão, e hoje nós trazemos eles para dentro do nosso próprio lar, para ensiná-los que não é assim. Para ensinar ou para aprender com eles o quanto é necessário vencer a agressividade e o desamor, a maldade e o egoísmo que nós alimentamos em outras eras, quando o entendimento ainda não tinha sido aflorado em nosso espírito. Reconhecerás nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos, aqueles que falam mal da gente de graça, sem razão nenhuma, por puro prazer maléfico, e que nós não entendemos como pode isso. Sejam talvez seres com os quais nós aliávamos-nos para fazer isso, alimentar o mal. E hoje eles vêm trazer o fel para dentro da nossa alma, a fim de nos auxiliar a compreender o quanto é ruim, o quanto faz mal, o quanto dói ferir, agredir. Como nos ensina
O Evangelho segundo o Espiritismo, parentesco corporal e parentesco espiritual, lá no capítulo 14. Os que encarnam na mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos. Só que aqui a expressão simpáticos não quer dizer necessariamente simpáticos no bem, na simpatia amorosa, na empatia boa. Pode ser simpáticos também na agressividade. Por isso nós simpatizamos às vezes. Mas também pode acontecer que estranhos, que igualmente por antipatias anteriores se afinizam conosco exatamente pelo mal. Esses são trazidos a viver conosco dentro do nosso lar, para que venhamos a aprender com eles o que nós precisamos aprender. Ergues-te hoje sobre a estima do coração com os quais te harmonizaste pelo dever nobremente cumprido. Esses nos dão, então, esse suporte harmonizante, né? Aqueles que ergueram a nossa estima pelo coração, pela harmonia, pelo entendimento, e que evoluíram conosco ou com os quais nós fomos nos aperfeiçoando. Entretanto, sofres o retorno das crueldades que tenhamos fazido. Essa crueldade retorna conosco, é a lei de causa e efeito, nos mostrando dentro do nosso convívio, dentro da nossa própria alma, dentro do nosso reduto doméstico, as consequências dos males praticados em outra oportunidade que precisam serem dissolvidos agora. É esta a razão pela qual eles estão aqui agora, para que a gente aprenda a dissolver o mal que às vezes nós mesmos alimentamos em outra oportunidade. Por isso a urgência de aprendermos a alimentar em nós o amor e o bem, para vencer, para dissolver o mal que tenhamos criado. Sofres então o retorno das crueldades que nós mesmos praticamos, que nós mesmos ensinamos, que nos caracterizavam em épocas anteriores por intermédio de ciladas e injúrias que te espezinham o coração. Essas ciladas, essas injúrias, são as consequências naturais que nós trazemos conosco, dentro do nosso espírito, resultado das nossas escolhas infelizes, e que hoje vamos lhes sofrer as consequências para aprendermos a optar pelo bem e pelo amor. Considera, porém, o apelo do amor a que somos convocados dia a dia e dissolve na fonte viva da compaixão o fel e a revolta e a nuvem do mal. Dissolver na fonte da compaixão. Com paixão, com sentimento, com amor. Dissolver na compaixão esses males que nós arrastamos vida afora e que fazem essa necessidade de nós dissolver as nuvens do mal que nós mesmos criamos em torno de nós, aceitando no educandário doméstico a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Amando, entendendo quer dizer perdão, compreensão, né? E servindo sempre, em todas as circunstâncias e todas as situações. Servir ao bem, servir aos interesses maiores daqueles que convivem conosco. Não o que eles querem, mas o que eles precisam como seres espirituais. E isso nós precisamos servir a eles sempre. Se alguém te compreende, ama e abençoa. Porque a compreensão precisa ser alimentada. Todos os dias, todos os instantes. Esse espírito de compreensão ama e abençoa. Mas se alguém te injuria, abençoa e ama ainda. Porque é na bênção da compreensão e no amor que nós vamos dissolver essa ansiedade de nos injuriar, que ainda reside naqueles espíritos. Porque com certeza nós também precisamos que alguém dissolva em nós próprios esses sentimentos de injúria e de maldade. Seja qual seja o problema, nunca lhe conferirá solução justa
se não dispuseres a amar e a abençoar a todos. Esse amor e essa bênção tem que estar sempre presente em nós. Talvez nós precisamos ser os primeiros endereços desse amor e dessas bênçãos, para que a gente aprenda conosco mesmo a alimentar os bons sentimentos e possa depois espraiá-los àqueles que convivem conosco, em primeiro lugar, os mais próximos, e em seguida, aqueles outros que convivem conosco em toda a humanidade. Precisamos aprender a amar e abençoar, senão não dissolveremos os nossos problemas, não encontraremos solução justa aos nossos dissabores. Onde estiveres, ama e abençoa sem restrição, sem achar que está sendo injustiçado, sem achar que aquela criatura precisa aprender. Precisa, mas não é com a nossa injúria, com a nossa falta de compreensão. Não, a nós compete unicamente amar e abençoar. Onde estivermos, diante de qualquer criatura, sem restrição, ante a consciência tranquila, e conquistarás, sem delongas, o domínio do bem que vence o mal. O bem sempre vence o mal. Isso nós temos que ter como lição para todos os instantes da nossa vida. Para isso, amar e abençoar sem restrição, como nos ensina Jesus, o nosso Mestre Maior, como nos ensina a doutrina espírita através das lições dos bons espíritos. Amar e abençoar sempre, compreensão e perdão, e a busca incessante do nosso aperfeiçoamento e do nosso coração voltado sempre ao bem, ao amor e à paz. Que Jesus, no seu amor infinito, nos ilumine e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.